Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós fechamos hoje essa série de vídeos que fizemos a respeito da hermenêutica ou da interpretação bíblica. E aí a gente fala agora da última etapa, que é a teologia homilética. Quer dizer, nós fizemos tudo isso, nós estudamos tudo isso exatamente para chegarmos neste ponto aqui. Então, pega seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundar nos seus mistérios. Qual é o objetivo de fazermos o que se chama de teologia homilética ou homilética? O que é isso, homilética? Quer dizer que agora nós vamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós descobrimos, tudo aquilo que ficou ressaltado, que veio através do texto bíblico, através, inclusive, dos ensinos e da participação do Espírito Santo na nossa vida. Então, agora eu quero aplicar toda aquela verdade, todo aquele texto que eu estudei, eu quero aplicar na minha vida. Porque simplesmente ler por ler a Bíblia não faz muito sentido. Eu tenho que ler a Bíblia com o objetivo de aprender e com o objetivo de aplicar, de agir de acordo com os ensinamentos bíblicos. E uma segunda importância aqui, eu vou compartilhar isto com outras pessoas. Como é que eu compartilho isso com outras pessoas? Seja através de uma pregação, seja através de um ensino. Ah, mas eu não sou pregadora, eu não sou pregador, eu não sou mestre, eu não sou professor. Não interessa, meu querido. Você, na sua vida, no seu dia a dia, você precisa interpretar o texto bíblico, que é para aplicar na sua vida e também para compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes um amigo, às vezes um colega, às vezes uma pessoa da própria família. Em alguns casos, você vai ensinar, porque tem mais tempo de conversão, tem mais tempo de comunhão com Deus. Portanto, você agora terá como aplicar todo aquele conhecimento da Bíblia, explicar o que significa aquela passagem bíblica. Você já teve condições de ver tudo isso. Amém? Então vejamos lá. Qual o sentido da homilética? É a aplicação. É a aplicação. O que os autores chamam de contextualizar. Então eu vou ver a passagem bíblica e eu vou colocar na minha vida. Isso nós chamamos de contextualizar. É aplicar o texto para a minha vida, na minha sociedade, na minha comunidade. Então, quando eu estou explicando aqui para o amado, quando eu estou fazendo um vídeo aqui para o amado, eu estou fazendo contextualização, eu estou fazendo homilética, eu estou ensinando. Quando o amado vai pregar, quando o amado vai explicar alguma coisa para um conhecido, o que você está fazendo é teologia homilética, ou seja, você está aplicando para aquela pessoa. Ah, mas é uma criança, então você explica de forma diferente. Ah, mas é um adulto, então você explica de forma diferente. Ah, é alguém que está chegando agora, então você explica de uma forma diferente. Então existem formas diferentes de falar e você vai ter que adaptar aquilo à pessoa que está te ouvindo. Tá? Então, aquilo que foi escrito antes, agora você vai ter que traduzir para a pessoa. Eu não posso falar da mesma forma que falo para um adulto, eu não posso falar da mesma forma para uma criança, eu não posso falar da mesma forma para alguém que é novo convertido. Então, eu tenho que adaptar isso. Então, este é o objetivo. Tá? Por exemplo, quando na igreja, nas cidades europeias, né, na Europa, eles têm uma comunidade, uma cultura diferente da nossa. Africana diferente do nosso, né? O asiático, oriental é diferente do nosso,
tá? O americano é diferente. Então eu tenho aqui, o Brasil é diferente. Dentro do Brasil eu tenho regiões diferentes. Então, às vezes uma explicação ela não pode ser igual lá no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. Não pode ser igual em São Paulo e Rio de Janeiro. Não pode ser igual Paraná e Mato Grosso. Por quê? Porque nós temos realidades diferentes. Eu tenho que adaptar isso tudo, tá? Os ensinamentos que estão por trás daquela cultura antiga, ela deve ser revelada agora. E como é que eu faço isso? Como é que eu revelo isso? Como é que eu explico isso para as pessoas? Então eu preciso saber como apresentar aquilo, como aplicar para a pessoa. Quando se fala, por exemplo, em banho para nós, banho é uma coisa diária para nós. Para muitos povos, não. Eles não tomam banho todo dia. Eles tomam banho eventualmente. Né? Então, isso eu tenho que adaptar, eu tenho que saber explicar, dizendo o fundamento disso tudo. Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho que levar em consideração essa forma de transmitir para que eu não transforme a verdade. Eu vou adaptar a forma de falar e de transmitir, mas a verdade é uma. A verdade é a mesma. Então eu só preciso agora saber como comunicar isso. Tá? Então essa é a grande dificuldade desta última fase, porque senão eu estou fazendo um ensino errado. Lembram lá em Bereia, onde o pregador falava as coisas e eles estavam com o texto na mão para ver se aquilo era verdade mesmo? É isso que nós temos que fazer. Né? O que eu estou fazendo é facilitar o ensino. A linguagem, a comunicação é diferente, mas a verdade que está contida na Bíblia, esta eu não posso mudar, porque senão eu terei consequências espirituais muito graves. Né? Nós já vimos isso, a palavra de Deus fala isso. Por exemplo, exemplos dessas coisas todas. Né? Quando eu falo de adoração, será que a adoração que nós fazemos hoje é igual à adoração que se fazia no tabernáculo? Não. É igual à adoração que se fazia no templo? Não. É igual à adoração que se fazia nas sinagogas? Não. Portanto, quando se adorava no tabernáculo, se fazia isso de uma forma, quando se adorava no templo, era outra forma, quando se adorava nas sinagogas, era outra forma, quando se adora nas igrejas, é outra forma, é diferente. Então eu tenho que explicar estas diferenças e dizer que hoje ninguém mais faz sacrifícios de animais. Por quê? Porque não há mais necessidade disso. Cristo já fez esse sacrifício por nós. Né? Quando eu leio, por exemplo, quando Paulo fala do papel da mulher na igreja, a mulher não podia ensinar, a mulher não podia pregar. Hoje nós temos grandes professoras, nós temos grandes mestras, nós temos grandes pregadoras. Hoje a mulher pode falar, naquela época não, porque a cultura daquela época não permitia. Hoje nós podemos fazer isso. Cobrir a cabeça, por exemplo. Né? Ao homem era necessário cobrir a cabeça com o quipá, que é aquele chapeuzinho que eles usam aqui. A mulher usava véu ou cabelo. Né? Isso, naquela época, tinha o sinal de submissão. Hoje, nós não vemos homens com quipá ou as mulheres com véu, a não ser que nós tenhamos aí uma igreja que exista, que seja dada a costumes que se exija o véu. Né? E isso é uma adaptação da cultura daquela época, nesta época. Antigamente, a mulher não podia cortar cabelo, o homem não podia cortar a barba. Então, o que acontece é que hoje nós temos pessoas que são muito consagradas e que não têm barba, ou que têm o cabelo curto. Né? Então, nós temos aí adaptações
a um costume, a um hábito que é diferente. Antigamente era possível ter mais de uma esposa. A poligamia, hoje nós não temos. O batismo era visto de uma forma, hoje o batismo é visto de outra forma, né? O batismo que era realizado por João Batista não é o mesmo batismo que era realizado pelos apóstolos depois de Jesus. Então nós temos todas essas discussões de adaptação à nossa modernidade. Então, o que é costume e o que é verdade. O que eu não posso é mudar uma verdade. O que eu não posso é dar um ensino herético. Isso eu não posso, tá? Mas aproveitar-me das circunstâncias para difundir a mensagem de Deus é possível. Então, por exemplo, hoje nós usamos o WhatsApp, nós usamos Facebook, nós usamos Instagram, tudo isso para difundirmos a mensagem de Deus. Antes nós não fazíamos isso. Então, culturalmente, hoje nós temos esta possibilidade para estendermos, né? Então, existem pregações pelo rádio, existem pregações pela televisão, existem pregações pelo Face, pelo Instagram, pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Então, nós temos estas adaptações quando elas são possíveis e elas não confrontam com as verdades bíblicas. Deixando isso tudo, então, o que nós temos? O significado de superfície, aquele significado quando eu leio a palavra, né? Eu vou fazer a exegese, a interpretação das palavras, eu vou olhar a teologia bíblica, que a gente já viu em outras aulas, depois eu vou levar em consideração a cultura. Isso tudo é o que foi. E agora eu vou aplicar na minha vida o que é hoje. Então é uma situação semelhante, eu estou vivendo a mesma coisa que Davi viveu numa determinada situação, estou vivendo a mesma coisa que Jonas viveu numa determinada situação, estou vivendo a mesma coisa que Moisés, que Josué, que José viveu numa determinada situação. Sim, então eu tenho uma situação paralela. Como é que eu aplico aquilo que aconteceu lá? Como é que eu aplico agora na minha vida? Né? Como eu vou explicar isto para a igreja ou como eu vou fazer as minhas ações? Como é que é o meu dia a dia? Como é que é o meu procedimento? Então, isso é contextualização. Isto é a homilética. Então, eu posso construir um sermão para a igreja, eu posso construir uma aula, um ensinamento para a igreja, mas eu também posso sentar-me ao lado de um amigo, de um colega, de um familiar e expor uma verdade bíblica, né? Usando de todos esses mecanismos que nós, durante todas estas aulas, procuramos expor para o amado. Eu espero que esta série de vídeos seja vantajosa para você, que você tenha tido vantagens, que você tenha aprendido a fazer, melhorado o que você já fazia, né? E aí, sabendo que existem outros recursos, sabendo que existem outras formas de fazer melhor a obra de Deus. Porque é esse o nosso objetivo, fazermos a obra de Deus cada vez mais perfeitamente. Bem, amados, bons estudos, que o Senhor te abençoe nisso.